Oi, gente, voltei de novo. Agora, para a gente falar sobre os lipídios. Já ouviram falar em lipídio? Os lipídios fazem parte também dos alimentos energéticos. Lipídios e carboidratos são alimentos energéticos. Os lipídios, gente, são os alimentos que nós conhecemos como as gorduras e os óleos. Vamos falar deles? Gorduras e óleos. Primeira característica muito importante dos lipídios é que eles são insolúveis em água. Observe essa imagem aqui da esquerda, é um copo. Tenho água e em cima eu tenho óleo. Gente, óleo não mistura com a água não mistura com o óleo. Os lipídios, eles não se misturam com a água de jeito nenhum, porque eles têm propriedades químicas diferentes. Então, eu digo que eles são insolúveis em água. Uma prova disso, as meninas vão saber, é o tal do demaquilante bifásico. O que é o demaquilante bifásico? Uma fase aqui embaixo é água e a fase de cima é algum lipídio, algum óleo vegetal, geralmente. Se eu balanço, eles até tendem a querer misturar, mas assim que eu deixo isso aqui paradinho, eles não se misturam. Por quê? Porque eles têm natureza química muito diferente. Então, gorduras e óleos são insolúveis em água. Nós temos, turma, no nosso mundo, alguns tipos de gorduras. Alguns tipos de lipídios, aqueles chamados de saturados, que são sólidos. Então, as gorduras são lipídios saturados, eles são sólidos. Banha de porco, manteiga, tá? Essas gorduras saturadas, elas se acumulam nas artérias e nas veias, entupindo as artérias e veias. Então, você tem que ter muito cuidado para não comer a banha de porco, a manteiga em excesso. O nosso corpo precisa sim de lipídios, porque eles são alimentos energéticos, mas se você consome em excesso, isso vai se acumular nas artérias e veias e pode te matar com um infarto. Outra gordura extremamente perigosa, que também são saturadas, é o que nós conhecemos como gorduras hidrogenadas ou gorduras trans. Turma, gorduras trans são produzidas industrialmente. Elas não existem na natureza em grande quantidade. A indústria faz essa gordura e ela é uma gordura que realça o sabor dos alimentos. Ela é encontrada nas margarinas, nos biscoitos recheados, nos salgadinhos e amasquips, por exemplo, em sorvete. Só que elas são horríveis para a saúde. As gorduras hidrogenadas, elas também se acumulam nas artérias e nas veias. E aí, gente, a historinha vai aumentar a sua pressão e vai te levar ao infarto e pode te levar à morte. Pode te levar ao AVC, a um derrame, tá? Cuidado com as gorduras saturadas do tipo hidrogenadas ou qualquer gordura em excesso, tá bem? Elas entopem veias, elas matam as pessoas. Uma das doenças que mais mata no mundo é o infarto, porque as pessoas se alimentam muito mal, comendo muita gordura em excesso. Existe também os óleos. Os óleos, gente, eles geralmente vêm de plantas, óleo de abacate, óleo de nozes, óleo de linhaça. Tem também alguns animais, tá? Como o óleo do salmão. Os óleos, eles são gorduras classificadas são lipídios classificados como insaturados. Eles também fazem mal para a saúde em excesso. Mas as gorduras saturadas e as hidrogenadas fazem mais mal do que os óleos. Tá bem? Adiante. Quais são os alimentos fontes de lipídios? As carnes têm lipídios, mas aqui o peixe tem um lipídio bom, que são os ômega 6, se lembram? Algumas frutas, como o abacate, como a azeitona, são cheias de lipídios. A azeitona é usada para fazer o azeite é um tipo de óleo. A soja é fonte do óleo de soja, que é comumente usado na cozinha. O óleo de coco, que vem do coco. O amendoim, além de fornecer proteína, ele também tem lipídio. As castanhas, as nozes. Aqui eu tenho manteiga, queijos também.
O leite, ele é rico em lipídios. Então, eu tenho que me atentar. Muitos alimentos fornecem lipídios, tá bem? Tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Existe, gente, um tipo de lipídio especial, diferente, chamado de cerídeos, que são as ceras, né? Já ouviram falar em cera de abelha? Cera de abelha, gente, é usada para fazer cosméticos e medicamentos, vocês sabiam? Tem batom que é feito com cera de abelha, rímel tem cera de abelha. E a abelha usa essa cera para fazer a casinha delas, a colmeia. As plantas também fornecem ceras, por exemplo, a carnaúba é uma palmeira do qual se extrai uma cera para passar em móvel, para dar brilho. O nosso ouvido produz cera, o cerúmen do ouvido, né? Aquela sujeirinha amarela, grudentinha, que é uma gordura, um lipídio. E a função do cerúmen é proteger o nosso canal auditivo, tanto que você não pode limpar o seu ouvido todo dia, não, porque essa cera vai ajudar a proteger canal auditivo. Então, olha que legal. Cera de abelha, essa parte mais esbranquiçada aqui, ó, os favos, onde tá o mel, isso aqui é cera. Gente, vocês já mastigaram esse favo? Ele parece chiclete, é uma delícia. Gente, mastigar essa cera aqui, ó, é uma delícia. Quando vocês forem comprar mel, comprem assim no favo e mastiguem. Vocês vão adorar. Além de ser gostoso mastigar, ele é bom pra garganta, tá? E o mel, né, gente? O mel em si, ele é feito de glicose. Já perceberam que nos vegetais tem um brilho assim, ó? Olha o brilho da maçã, esse brilho aqui. Olha o brilho que tem nessas folhas. Isso são ceras. A planta tem em cima das folhas, em cima da casca dos frutos, uma cera. É uma cera protetora. Então, esse brilho da maçã parece até um plástico, né? Mas não é plástico, não. É uma cera natural e você pode comer, ó, faz bem, tá? E o nosso ouvido aqui, ó, né? Te mostrando como é que é o ouvido por dentro, olha. Aqui, ó, nesse canal auditivo, se acumula a cera, o cerúmen. Quando, gente, ele se acumula em excesso, tem pessoas que têm que parar no médico para fazer uma lavagem no ouvido, porque junta tanto cerúmen aqui, ó, que entope o caminho do som. Aí a pessoa não escuta bem. É uma das causas de surdez. As pessoas que fazem uma lavagem no ouvido para tirar a cera, o médico ele injeta aqui dentro um pouquinho de água quente. Aí a água quente, como esse cerúmen ele é sólido, né? Ele é uma gordura, a água quente vai fazer ele ficar no estado líquido, aí ele vai derreter, o médico pede para a pessoa ficar assim com o ouvido para baixo e o médico limpa depois. Legal, né? Interessante, as ceras. Existe também um grupo de lipídios chamados de lipídios complexos, que são aqueles que formam as membranas. A gente já estudou a célula lá no 6º ano, também no 7º ano, no começo do ano, vimos um pouquinho de célula. Nós vimos que toda célula tem as membranas, a membrana celular. Do que a membrana é formada? De lipídios. Tá vendo nessas bolinhas cor-de-rosa aqui, ó? Que tem uma caldinha, ó? São os fosfolipídios. São os lipídios especiais que têm fósforo na composição. Então, aqui é um corte de membrana. Olha que legal, gente. Na membrana também tem o quê? Aqui, ó, carboidrato. Essas anteninhas aqui, ó, amarelas e roxas, são os carboidratos. E a membrana também tem proteína. Tá vendo essa coisa amarela aqui, ó? Ultrapassando a membrana? Proteína. E colesterol, que é um tipo de lipídio. Olha como é que a membrana é curiosa, é interessante. Ela tem os 3 tipos de alimentos. Os energéticos, né? Os construtores, que são proteínas, e faltou só os reguladores. Só os reguladores que faltou. Mas é interessante, né? Então, a gente tem que comer lipídio para formar célula, para formar membrana. A gente só não pode comer eles em excesso. Há um outro tipo de lipídios chamados lipídios esteroides. Não é asteroides, lipídios esteroides. Que um exemplo famoso é o colesterol. Colesterol, todo mundo já ouviu falar. Ah, colesterol entope veia, entope mesmo, gente. Por quê?
porque ele consegue carregar as gorduras para o sangue. O colesterol, ele é um lipídio de origem animal. Então, você só vai ter colesterol alto se você comer muita carne, muito ovo, muita picanha, tá bem? As plantas não produzem colesterol. Por isso que lá na margarina vem escrito assim, 0% colesterol. Porque a margarina é feita com óleo de soja, e soja é planta, então nunca vai ter colesterol. Quem produz colesterol são os animais. Então, o leite tem colesterol, os derivados do leite, as carnes, os ovos, tá bem? E o colesterol, gente, ele é essa molécula aqui, ó, observe esse desenho. Aqui é um coração, tá? E aqui, olha essa legenda. O colesterol é essa molécula aqui amarela, tá? O HDL é uma proteína, tá aqui, ó, tá? Uma proteína boa para o nosso corpo. O LDL, que tá aqui, ó, em vermelho, ele é uma proteína que é ruim, porque ele carrega o triglicéride, que é uma gordura ruim. Então, olha como que o colesterol, ele age no meu corpo. Se eu comer alimentos com excesso de colesterol, ele pode se ligar a essa proteína aqui azul, que é uma proteína boa. E essa proteína boa, ela vai impedir que o triglicéride se una no meu corpo. Então, o HDL, ele é o bom colesterol. Olha aqui o verde, tá bom? Tá, ó. O HDL, olha aqui, ele é o bom colesterol. O LDL, ele é o colesterol ruim. Por quê? Porque quando a pessoa tem um nível alto de LDL, sabe o que que ele faz? Esse LDL vai se juntar ao colesterol e vai puxar muita gordura do tipo triglicéride para minha veia. Olha a diferença daqui para cá. Aqui eu tenho muito triglicéride. Quem que puxou o triglicéride? O colesterol. Quando o LDL está muito alto, a pessoa pode morrer de infarto, porque isso aqui vai entupir a veia dela. Então, tem que abaixar o LDL. Se a pessoa tem muito dessa proteína aqui azul, ó, o HDL, que é a boa, olha como que tem pouco triglicéride. Tem pouco triglicéride. Aí, a pessoa tá com sangue bom, tá? Então, LDL faz a gordura acumular lá na minha veia e me dar infarto. Se for no coração, vai te levar à morte. HDL é o colesterol bom. Ele vai tirar o triglicéride da sua veia. Ok? Tranquilo? E aí, olha o que acontece. Olha aí uma veia, tá? Ó, é uma veia cortada te mostrando, olha, o acúmulo de gordura aqui dentro. Quando você se alimenta muito mal, sobra a gordura ela vai se acumular na parede do seu vaso, da sua artéria, da sua veia, e vai entupir a passagem do sangue. Aqui entupiu, ó. Se entupiu, gente, o sangue tá vindo pra lá, ó. Aqui entupiu. O sangue não tem por onde passar. Aí, essa parte toda aqui não recebe sangue. A parte que não recebe sangue morre. Se for no coração, morre o coração. Aí é infarto. Aí é morte. Tá bem? Então, nós terminamos assim o nosso assunto sobre lipídios. Vou deixar alguns exercícios, um abraço e até a próxima aula. Tchau!